Então, boa noite a todos. Vamos relaxando nossos corpos, pensando em Jesus, nosso mestre e querido irmão, imaginando ele entre nós, esse nosso querido irmão que governa esse planeta, sentindo todas as boas vibrações que nos harmonizam, nos equilibram, que nos auxiliam na nossa jornada evolutiva. Sempre estando gratos por todo o auxílio que temos para enfrentarmos todos os desafios que nós enfrentamos. Obrigado, Mestre, por tudo. Obrigado, Mestre, por essa reunião. Que todos nós possamos compreender bem os ensinamentos trazidos nesse livro, que possamos refletir em nossas vidas, que possamos crescer um pouco mais em cultura, em reflexão e em práticas no nosso dia a dia. Ilumine a todos, encarnados e desencarnados. E graças ao bom Deus. O Evangelho foi aberto no capítulo Capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora. E a lição, Instruções dos Espíritos, os Espíritos serão os primeiros. Aliás, desculpa, os últimos serão os primeiros. Nossa, da onde eu vi isso? Que dá a comer doce. Come muito doce e fica trocando as... Que foi a glicose. Muito bem, muito bem. Então, na semana passada, vocês discutiram um pouco mais sobre o livro. Essa semana eu estava meio atrapalhado com as coisas, então a gente conseguiu colocar a gravação faz uma meia hora. Então, a gravação da semana passada já está postada lá no YouTube. Então, a gente vai continuar. No item 6, aspectos provacionais do fenômeno anímico. Quem será o leitor? O Sandro está se voluntariando? Pode ler, Sandro. Ou... Hoje é a vez do Celso. Do Celso? Tá bom. Se o Celso puder ler, então. Vamos lá. Aspectos provacionais do fenômeno anímico. O fenômeno anímico exige, por conseguinte, experiência e atenção de quem trabalha com médiuns regularmente ou ocasionalmente testemunhe manifestações mediúnicas. Não constitui, contudo, um tabu, nem se apresenta como fantasma aterrador que é preciso exorcizar. Escreve André Luiz em Os Domínios da Mediunidade. Muitos companheiros matriculados no serviço de implantação da nova era, sobre a égide do Espiritismo, vêm convertendo a teoria animista num travão injustificável a lhes congelar as preciosas oportunidades de realização do bem. Portanto, não nos cabe adotar
como justas as palavras mistificação, inconsciente ou subconsciente para batizar o fenômeno. Isso está em Francisco Xavier, André Luiz, 1973. Refere-se o instrutor Aulus, nesta passagem, a uma senhora que, embora com as usuais características de uma incorporação obsessiva de espírito perseguidor, estava apenas deixando emergir do seu próprio inconsciente memórias desagradáveis de uma existência anterior, que nem mesmo o choque biológico da nova encarnação conseguiria apagar. Tratava-se de uma doente mental, cujos passados conflitos ainda a atormentavam e se exteriorizavam naquela torrente de palavras e gestos sofridos, como se estivesse possuída por um espírito desarmonizado. No caso, havia, sim, um espírito em tais condições, era o seu próprio, e, portanto, ela estava ali funcionando como médium de si mesma, produzindo uma manifestação anímica. Mais que ignorância, seria uma crueldade deixar de socorrê-la com atenção e amor fraterno somente porque a manifestação era anímica. Continua Aulus, deve ser, né? Mais adiante. Um doutrinador sem tato fraterno apenas lhe agravaria o problema, porque a pretexto de servir a verdade, talvez lhe impusesse corretivo inoportuno em vez de socorro providencial. Em Mecanismos da Mediunidade, capítulo 23, encontramos observação semelhante colocada nesses termos. Frequentemente, pessoas encarnadas nessa modalidade de provação regeneradora são encontráveis nas reuniões mediúnicas, mergulhadas nos mais complexos estados emotivos, quais se personificassem entidades outras, quando, na realidade, exprimem as mesmas, a emergirem da subconsciência nos trajes mentais em que se externavam noutras épocas, sob o fascínio dos desencarnados que as subjugavam. Está em Francisco Xavier, André Luiz, 1986. Lembra esse autor espiritual, a seguir, que se fôssemos levados pelo processo de regressão da memória a uma situação qualquer em uma de nossas vidas anteriores, e lá deixados por algumas semanas, apresentaríamos o mesmo fenômeno de aparente alienação mental, complicada com características facilmente interpretadas como de possessão pelo observador despreparado. Ou, então, a pessoa teria tida como um mistificador inconsciente. Em ambas as hipóteses, o diagnóstico estaria errado e, por conseguinte, qualquer forma de tratamento porventura proposto ou tentado, escreve ainda André Luiz. Nenhuma justificativa existe para qualquer recusa no trato generoso de personalidades medianímicas provisoriamente estacionadas em semelhantes provações, de vez que são em si próprias espíritos sofredores ou conturbados, quanto quaisquer outros que se manifestem, exigindo esclarecimento e socorro. Podemos concluir, pois, que muitos médiuns com excelente potencial de realizações de serviços ao próximo podem ser desastradamente rejeitados pela simples e dolorosa razão de que não foram atendidos com amor e competência na fase em que viviam conflitos emocionais mal compreendidos. Após esse estudo preliminar do terreno, que pretendemos explorar, tendo como material para a meditação e confronta as diversas faculdades da Regina e a riqueza dos fenômenos que ela colocou à nossa disposição para essa finalidade. Voltemos a ela dispostos a estudar a mediunidade ao vivo e aprender com o seu exercício para chegar às formulações teóricas, em vez de partirmos destas para a prática. Então, ele está dizendo que a gente pode,
Quando a gente reencarna, o fenômeno da reencarnação faz com que a gente acabe esquecendo outras vidas. Só que, às vezes, os nossos traumas de outras vidas acabam influenciando na vida atual. Então, a gente tem problemas, conflitos, traumas, e isso pode atrapalhar a nossa vida aqui. Quando uma pessoa que tem esses problemas de outras vidas, esses traumas, entra num transe mediúnico, ela acaba se desdobrando. Quando ela se desdobra, ela consegue atingir a memória de outras vidas. E se há um conflito lá na vida anterior, ela traz esse conflito para comunicação na reunião mediúnica. Então, ela pode se manifestar como uma outra personalidade, porque na vida anterior, você teve um outro nome, viveu em um outro local, pode até ter um sexo diferente, mas você viveu em outro lugar, uma outra situação, uma situação econômica diferente. Então, você pode se manifestar e é difícil você reconhecer que é a mesma pessoa. E para quem está atendendo, para quem está conversando ali, não faz diferença se está atendendo um terceiro espírito ou se está atendendo um médium numa situação de conflito. Se o médium está se expressando numa situação de conflito, por exemplo, no início do desenvolvimento mediúnico, o que você tem que fazer é tratar aquela manifestação anímica do médium. Porque assim que você conversar com o médium e você conseguir ajudar o médium a resolver os traumas da outra vida, ele pode liberar a mediunidade dele para conversar, para atuar, ajudando outros espíritos. É por isso que ele fala, muitos médiums foram desperdiçados porque alguém identificou que era um fenômeno anímico e falou, você está fazendo um fenômeno anímico. E a pessoa acaba não resolvendo o trauma da outra vida, e como não resolveu o trauma da outra vida, não consegue evoluir na mediunidade. Ficou claro? Algum comentário? Eu queria destacar duas coisas, Lourenço. Primeiro, eu ainda não sei como é que, numa reunião mediúnica, o médium que está manifestando uma manifestação anímica, como é que, de antemão, de cara, a gente vai saber se é anímico ou se não é anímico? Então, já tem o primeiro ponto aqui, porque muitas vezes a questão da participação anímica, todos os médios têm um pouco. Então, você vê os tiques nervosos das pessoas, tem aquelas coisas que têm a influência anímica que a gente sabe. Por isso que a gente precisa conhecer o grupo há mais de 10 anos, para a gente entender isso daí. Né? Mas o outro destaque que eu gostaria de fazer aqui, que está escrito aí, para que o nosso irmão colocou aí, sobre o destaque emocional. Ele falou aí, as pessoas que estão vivendo uma forte tensão emocional e médiums, ela tem tendência a manifestar a sua característica anímica. E aqui a gente percebe também muito os conflitos psicológicos de algumas pessoas que estão vindo aqui. Parece que o médium vem e parece que é sempre o mesmo espírito que vem toda vez aí. Né? Apresentando, às vezes, uma característica um pouquinho diferente, mas do mesmo jeitão. Até que, quando a pessoa melhorou emocionalmente, ela conseguiu se equilibrar, aí ela
começa a atender bem a espiritualidade, começa a ver outros tipos de espíritos, a gente sabe, então, que aí a influência anímica é muito, muito menor. Então, esses pontos são característicos, porque, a não ser que eu também, o diretor dos trabalhos espirituais, depois, quando ele se apresente, ele possa até ter falando, olha, existe uma manifestação anímica, agora melhorou o médio e tal, né? Mas eu acho que é o seguinte, para nós aqui, para a gente detectar no meio aqui, de repente é uma manifestação anímica, para mim, eu vou atender como um espírito mesmo que está ali, não é? E é um espírito, né? Porque não tem outra maneira, né? A gente atender com o mesmo cuidado, com o mesmo apreço, com as mesmas condições, né? Para tentar recuperar aquilo ali ou ajudar o espírito. É isso que eu acho que tem que fazer, né? Penso eu. É o que você falou, né? Se tem, às vezes, mesmas características, que parece que é o mesmo espírito, às vezes o médium vidente fala, ó, parece que não tem não tem nenhum espírito diferente se comunicando, é só realmente o espírito do médium. Mas, mesmo que a gente tenha certeza, né, que ele está falando, né, mesmo que você tenha uma convicção que é uma manifestação anímica, a pessoa, o médium, ele não está mistificando, ele não está tentando enganar, ele simplesmente está expressando um conflito que ele tem. E se você condenar esse médium, é isso que o Hermínio está dizendo. Se você condenar esse médium, você pode perder esse médium. Em vez de você aproveitar a oportunidade para ajudar o médium a resolver os conflitos, e depois que ele resolver os conflitos, como você falou, vai passando semana após semana, chega uma hora que essa parte anímica diminui, aí ele consegue expressar o pensamento de um outro espírito. Aí ele vai evoluindo, né? E vai conseguindo desenvolver, expressar realmente a mediunidade dele. Porque a gente trabalha na reunião mediúnica para ajudar o médium, o desencarnado, todo mundo, né? A nós mesmos. É isso aí. Posso falar? Alguém falou alguma coisa? Eu. Fala, Roberto. Só que eu queria fazer uma colocação, né? O vidente, ele, vamos dizer, tem uma mesa lá, tem todos incorporados, mas como o Celso falou, não tem espírito ali. Você também falou, não tem espírito, né? Alguns espíritos irradiados conseguem passar a mensagem até de uma distância grande, tá? Também. Mas quando você não vê, então o médium está incorporado sem ter um espírito. Aí, outro dia eu fiz uma colocação perguntando, o médium, ele sente a vibração de todos os espíritos, ele evoluído, não evoluído, né? Então, não é uma chance do médium saber que ele vai ter uma passividade sem vibração nenhuma? Como é que faz aí? Então, mas normalmente esse fenômeno está acontecendo, essa parte anímica dele, ele está no início do desenvolvimento da mediunidade. Normalmente, ele está bem no início. Ele pode ter... Mas eu digo já médium formado, já tem uma estrada boa. Então, quanto mais tempo tiver o médium, maior a sensibilidade de ele reconhecer a presença do espírito. Isso sim. E a não presença. Só que é o seguinte, né? Mesmo o médium formado, com experiência, também passa por problemas. Então, às vezes o médium está passando por problemas emocionais de diversos tipos que acaba influenciando, né, o estado emocional dele e, logicamente, que influencia a mediunidade, né? Então, mesmo o médium experiente tem que estar atento para tudo isso, né? Se conhecer, né? Então, você tem que se conhecer a sua sensibilidade para poder
sabe, eu preciso de ajuda. Aí, se a pessoa ajuda, conversa e, com outras pessoas, e a gente precisa de ajuda. A gente não está bem o tempo todo, né? Posso Ninguém está bem o tempo todo. professor, posso fazer uma pergunta? Quando a Entendi. pessoa tem o efeito de um animismo, ela está tirando daquilo do inconsciente dela. Não é uma coisa consciente. É do inconsciente, por isso é um animismo e não é falsificação. Como é que ela vai saber que é de outra pessoa ou é dela, se não é a energia que ela está acostumada a lidar, não é a energia dela. É algo do inconsciente dela. Não está aflorado no consciente nem na personalidade atual. Por isso que o autor está dizendo o seguinte, né? A gente tem que tratar essa conversa com, se for simplesmente o próprio espírito, um fenômeno puramente anímico, ou um espírito diferente, um fenômeno mediúnico, você tem que tratar com amor, com carinho, com respeito, e tentar ajudar aquela pessoa, seja o próprio médium, ou seja, um outro espírito, a tentar resolver aquele conflito, aquele problema. Então, independente, a gente não precisa identificar se é mediúnico ou se é anímico. Se há essa manifestação, né, como você disse, é um desdobramento. Você está acessando o seu inconsciente, acessando a memória de uma outra vida. E você só faz isso se existe um conflito. Se existe um conflito, vamos tentar ajudar. Então, não importa para a gente que está conversando tentar identificar. E é isso que o autor está falando. Muitas pessoas identificam ou acham que identificou e acaba atrapalhando o médium. Em vez de tentar ajudar o médium a resolver aquilo, acaba colocando mais problemas na cabeça do médium. E, normalmente, o médium em formação tem um monte de dúvidas, inseguranças, e se você atrapalhar, talvez ele nem desenvolva a mediunidade, ele não evolua nessa mediunidade. Eu queria só fazer um adendo, porque no trabalho, né, além da coordenação da casa, que está lá empreendendo no dia, ainda tem a coordenação do plano de lá, né? Sim. Então, não pode ser excluído também as situações em que, por necessidade, há um problema a se resolver. E, às vezes, esse problema a se resolver pode ser provocado até mesmo por um terceiro, tá? Em que ele está estimulando com que ele faça aquela interação da sua memória anterior, porque ele precisa ter algum tipo de entendimento, né, para poder se livrar daquele tipo de conflito. Então, também não é excluída a possibilidade ele está sofrendo uma ação magnética que é terapêutica ali no momento, ele ser provocado, para que ele possa ter justamente esse tipo de manifestação para ir encontrando a aplicação do tratamento, tal como é o objetivo que se coloca aqui. Olha, está com problema, vamos tratar, não importa de onde venha. Eu acho que sim, porque Pode veja, acontecer. aí alguém falou aí, não sei se foi o Roberto, falou assim, que o vidente vê que não tem nenhum espírito lá, mas às vezes tem espírito. Acontece que esse espírito, quando se aproxima do médium, ele tá também com uma situação emocional que provoca no médium a lembrança do seu passado. E aí ele passa a se ocupar dele mesmo e não do espírito que está ali. Então há uma certa influenciação que faz ele lembrar do passado, e isso às vezes pode ser muito bom até para ele poder fazer então uma anamnese, fazer uma recuperação de si mesmo, né? E às vezes tem um espírito ali. Então precisa ter muito cuidado nessas avaliações assim, muito,
porque é difícil mesmo, né? O melhor de tudo mesmo é ser bem simplista nisso, é atender o espírito, seja ele anímico, seja ele o que for, com carinho, com amor, né? Que vai dar certas coisas. Aí ele vai se ajustando, reajustando, né? E a gente vai compreendendo melhor a evolução mediúnica do médium. Eu vou falar uma coisa, desculpa. É, o Roberto falou que os médiuns devem reconhecer a vibração dos espíritos. Eu concordo com ele. Só que, se acontecer esse desdobramento involuntário do médium e acionando uma memória anterior, que está no inconsciente ou no subconsciente, ele desconhece o problema e ele desconhece também todo o volume emocional que veio com aquele problema. Então, para ele também é difícil de saber se é dele ou se é de algum espírito que está por perto. Então, assim, como diz aí o autor, que seja tratado como um espírito doente, que na verdade são tanto o espírito do médium como o espírito que está sendo, ou porventura venha a ser incorporado, todos são problemáticos e todos precisam de orientação. Então, no caso, que se trate da mesma forma, sem distinção. Eu acho que é o que se deve fazer numa reunião mediúnica. Eu queria lembrar de um caso, dizem que é verídico, acredito que seja verídico. É um filme, eu não sei se alguém lembra ou conhece, As Duas Vidas de Marilyn Rose, alguma coisa assim. História da menininha. Ela começou a ter ataques sonambúlicos. É que sonambúlico. E ela sonhava com os últimos momentos dela, de uma outra vida. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Eu não lembro de toda a história. Não lembro. Mas, genericamente, aí, o que estava acontecendo? Ela tinha esses lapsos e ela lembrava. Ela lembrava e tinha a crise dos últimos momentos. Não eram bons, né? Porque eram últimos momentos. E ela tinha morrido como uma criança. Eu não lembro de toda a história do enredo. Eu sei que a coisa tomou fama, as pessoas fazendo terapia e tentando fazer hipnose, isso, aquilo, tal, para poder ver. Eu sei que até o pai da menina, que a menina havia morrido, reconheceu a menina. Eu sei que fizeram uma regressão fracassada. E aí, quando foi feita uma regressão nela, ela não obedeceu, ela não conseguiu o pânico que ela teve. E, foi tão grande que ela não conseguiu obedecer a magnetização e os procedimentos para ela poder voltar e sair do seu momento de crise. Porque o cara errou e botou ela justamente no momento de crise. Era quando ela morreu queimada dentro do carro. Tem um filme sobre isso. E parece que ele é verídico. A menina morreu queimada de novo. Deu um lapso nela, porque ela estava sentindo todos os efeitos e todo o pânico, todas as chamas, todas as labaredas, toda a consumação da sua carne ali. E ela não resistiu, ela teve o ataque e faleceu. Faleceu no meio da sessão. Se não me engano, esse livro é verídico. Então, o que eu quero dizer com isso é que quando está ocorrendo uma regressão, e se ela envolve um tipo de problema, ele vai se retroagir a tudo aquilo que era marcante para ele naquele momento, como ele estava. Se eu era coxo, vai se sentir coxo. Se ele estava com uma úlcera, ele vai começar a sentir aquela dor que não sabe de onde que vem. Ou seja, ele começa a sentir a sua própria autovibração, que não é necessariamente aquela que ele tem agora, está com uma determinada habilidade. Mas naquele momento, e na sua plasticidade, ele vai sentir aquilo. Eu não sei, eu imagino que seja difícil da pessoa chegar e também fazer algumas distinções de uma forma mais fácil, principalmente para quem está no início, né? E nesses casos mais acentuados, né? Daquilo que realmente seja, né? Então, eu só lembrei desse caso que teve, que é um caso que ficou muito famoso lá nos Estados Unidos.
E dá muita dó, né? Porque a menininha, ela teve o ataque de novo e, puxa vida, foi triste. Tão simples. Trate todo mundo com amor, independente de qual caso for. Ó, até lembro. Vamos lá? Continuar? Capítulo 4, Interação, Animismo, Mediunidade. Introdução. Tanto no médium em desenvolvimento ou treinamento como naquele que já se encontra em plena e regular atividade, fenômenos anímicos ocorrem paralelamente ou conjugados com os mediúnicos, como fenômenos predominantemente mediúnicos com um componente anímico e fenômenos anímicos nos quais pode-se identificar ou inferir a participação de espíritos desencarnados. Ainda há pouco propunha este estudo o conceito de que não há fenômeno mediúnico puro, ou seja, sem um componente anímico, uma vez que o espírito desencarnado precisa do médium para a manifestação que pretende realizar, seja intelectual, seja física. Não me atreveria a afirmar que a recíproca também é verdadeira, isto é, a de que o fenômeno anímico precisa sempre da colaboração dos seres desencarnados. É certo, porém, que em muitos episódios anímicos esta colaboração é como que evidente por si mesma ou pode ser confortavelmente inferida. Essa não é, aliás, uma opinião isolada, pois encontro o mesmo ponto de vista em Colin Wilson, como ainda veremos mais adiante. Sejam quais forem as leis naturais que regulam o mecanismo da mediunidade, na sua interação animismo-espiritismo, o certo é que a sensibilidade é fator básico, comum a ambas as formas de manifestação. O médium, o sensitivo, tem condições para a produção de fenômenos anímicos, precisamente porque também as possui para fenômenos espíritas, e vice-versa. Acho mesmo que, se aprofundarmos um pouco mais este aspecto, descobriremos que, além da sensibilidade para captar sutilezas sensoriais que usualmente escapam ao comum das criaturas, um dos grandes segredos da mediunidade é a capacidade de tomar conhecimento do que a sensibilidade detectou e gerar os fenômenos correspondentes. Em outras palavras, o médium é aquele que consegue vencer o obstáculo natural dos condicionamentos orgânicos e das limitações dos sentidos comuns para perceber ou exteriorizar fenômenos que passariam desapercebidos à maioria das pessoas. Isso fica bem caracterizado quando um fenômeno mediúnico de evidência, por exemplo, ocorre em um grupo de várias pessoas. Um dos médiuns ali presentes poderá ter uma nítida visão do espírito manifestante. O outro perceberá apenas uma forma vaga e mal definida. Um terceiro talvez não consiga vê-lo, mas poderá captar telepaticamente um pensamento fragmentário, ouvir algumas frases, palavras ou frases, ou sentir um perfume. Outros ainda sentirão apenas uma presença, sem nenhum fenômeno sensorial, enquanto os demais nada terão a relatar, porque nada perceberam. Neste exemplo teórico, no qual reunimos aspectos de vários casos apenas para efeito especulativo, o fato gerador é um só, ou seja, a presença de um espírito desencarnado junto a determinado grupo de pessoas encarnadas. Cada uma dessas, porém, sente e expressa o fenômeno de sua maneira peculiar, ou não sente. Além do fator sensibilidade, há, portanto, um componente sensorial. Não sei se me faço claro. Creio poder dizer que a sensibilidade atua como mecanismo de apreensão da realidade. Normalmente invisível
ou inaudível aos sentidos habituais do ser encarnado, ao passo que o fator sensorial é o que atrai para um dos canais de expressão, o que, sem isto, permaneceria apenas com uma impressão indefinível ou nem isso. O mesmo sistema de captação e tradução da impressão parece funcionar nas manifestações anímicas e nas espíritas ou mediúnicas. Não há, portanto, uma diferença estrutural entre uma e outra, uma vez que imagens, sensações, impressões e comandos transitam pelo mesmo sistema de circuito interno. Nem poderia ser de outra maneira. Dificilmente teria o médium um circuito para manifestações de espíritos desencarnados e outra para as do seu próprio espírito. O médium, portanto, é quem capta o fenômeno e o reproduz através dos seus dispositivos de comunicação. Se o leitor permite, poderei tentar explicar melhor isto com o exemplo pessoal. Não disponho de nenhuma faculdade mediúnica explícita. Nunca nem ouvi um espírito sequer ou recebi qualquer página psicografada. Sou, no entanto, capaz de sentir o que os médios costumam chamar de presenças agradáveis, se são de companheiros harmonizados e de mais elevação, condição evolutiva ou de um tanto opressivas, quando se trata de companheiros desajustados ou em estado de aflitiva agitação e desequilíbrio. Isso parece indicar que uma sensibilidade rudimentar consegue captar que costumamos chamar de vibrações amigas ou hostis, mas não consegue remover os condicionamentos e limitações ideológicas a um ponto de se traduzirem em sensações visuais, auditivas, táteis ou olfativas. Ou, para dizer em outra maneira, os espíritos não encontram em mim condições para se fazerem vistos ou ouvidos. Há pessoas que identificam determinadas presenças como este ou aquele perfume, embora não consigam ver ou ouvir os espíritos presentes. Ou que os ouvem, mas não os enxergam, ou podem vê-los, mas não conseguem ouvi-los quando falam. O importante, contudo, em tais especulações é nos convencermos de que o fenômeno mediúnico tem sempre um componente anímico, e esse pode ter um componente espírita. Por isso, os fenômenos interagem e se conjugam ou ocorrem de modo simultâneo ou alternativo. Essa realidade experimental observamos em Regina. Para estudar melhor os fenômenos de que ela era instrumento, procuramos distribuí-los por uma classificação ordenadora para a qual não impomos nenhuma condição de imutável rigidez. Nesse sentido, propomos examinar, em primeiro lugar, fenômenos anímicos, em seguida, os mediúnicos propriamente ditos, ou seja, espíritas. E, por último, manifestações de caráter misto, nas quais podemos identificar ou inferir componentes de uma e de outra categoria simultaneamente. A telepatia é o tema inicial do primeiro grupo. Então, é importante nesse trecho, ele fala que o animismo e a mediunidade acontecem simultaneamente. Então, nenhum fenômeno mediúnico é isento do fenômeno anímico. Mesmo o médium mais perfeito, mais desenvolvido que exista, existe sempre uma porcentagem anímica nele. Então, vamos pegar Chico Xavier, que tem uma mediunidade muito boa. Desenvolveu, tem todo os livros confiáveis que a gente pode ler
e dizer, isso aqui é um livro tá bem, que expressa bem o espírito. Mesmo as comunicações do Chico tem uma pequena mensagem, passagem, contribuição anímica. Então, por quê? Porque passa pelo pensamento do médium. Não, mas ele era mecânico. Mas ainda passa pelo médium. Então, por menor que seja a contribuição, a parte anímica existe. Então, no início da mediunidade do Chico, a parte anímica era maior. Tanto que, no início, o Chico começou a escrever, e vai. Até um certo ponto, Emmanuel fala, ok, todos os textos escritos até agora, joga fora. Não, mas tem coisa boa. Sim, tem coisa boa. Mas a partir de agora, a gente vai escrever, até agora foi só treino. E nesse treino, a parte anímica, eu imagino, né? Isso aí é uma opinião minha. A parte anímica do Chico estava ainda maior. Com o treino, a parte anímica dele foi diminuindo, né? A ponto de não alterar o que o espírito quer passar. Então, a partir daquele momento, o Chico conseguiu escrever e passar os conceitos que o espírito queria passar sem alterar o conceito. Se você altera o conceito, o texto você não pode dizer que está fidedigno, né? Você pode alterar uma coisinha, outra, mas você não pode alterar de maneira substancial. E o que acontece quando a parte anímica nossa é intensa, é que a gente acaba mudando a comunicação. Então, o Espírito fala, o verde é uma cor linda. Aí você fala, não gosto do verde, eu gosto do azul. Então, a cor melhor é o azul. Mas o Espírito falou verde. Né? Então, essa parte, está dizendo, sempre existe a parte anímica e a mediúnica. Para você conseguir escrever livros e publicar, a sua parte anímica tem que ser pequena. Mas ele disse que, ao longo da nossa mediunidade, dependendo como a gente está emocionalmente, a nossa parte anímica, digamos que está nesse patamar. Mas eu não estou bem hoje, então a minha parte anímica aumenta. Então, eu tô com problemas emocionais na minha casa, a minha parte anímica pode aumentar naquele dia. Mas depois que eu me equilibro mais, a minha parte anímica diminui. Então, isso não quer dizer que eu, como médium, não estou descartado, mas eu tenho essa flutuação, porque o meu equilíbrio emocional pode não estar bem no dia, tal. Essa parte anímica pode aumentar ou diminuir de acordo com o dia. Então, eu não estou apto, por exemplo, para escrever um livro, mas eu posso estar apto para transmitir e ajudar um espírito sofredor. Mas que ele tem... Vanessa, eu lembrei de um comentário do Divaldo, que ele tinha que fazer uma palestra e tudo mais, não sei se ia participar de uma reunião mediúnica, e ele questionou para a Joana, né, que ele estava doente, né, estava com febre e tudo. Não tem problema não, assim é melhor, a comunicação vai ficar mais pura. É? Quer dizer, a pessoa estava doente, estava preocupada com o problema dela, então a parte emocional dela estava mais, acho que, liberada, né? Então ela falou, eu uso melhor a mediunidade. Você vê que coisa? Então, com o Divaldo também aconteceu isso, né? Ele já tinha escrito lá um calhamaço, lá, acho que uns 2 volumes, assim, de tanta psicografia
E a Joana também é a mesma coisa. Agora você pode pegar isso daqui, que pode queimar. Eu estava só treinando, era só para poder realmente eliminar o lado anímico, né, da influenciação, né? Só para fazer também a retificação, tá, gente? Eu falei daquela história daquele filme, mas eu dei uma olhada aqui, é ficção, tá? Então, não serve como exemplo, não. Serve para entretenimento. Se vocês quiserem dar uma olhada, pode ver. É Aldrin Rose, mas não é real, não. Eu pensei que ele fosse baseado em fatos reais, mas não é esse. Tá, então, Não é espiritual, como que o Sandro falou, não é eliminar, é reduzir. A gente nunca elimina a parte anímica. Isso, é reduzir. Reduzir. Isso. Tá bom. Vamos lá, então. A telepatia. Vimos que Regina desenvolveu um sistema de comunicação telepática com o seu analista numa fase em que ainda não estava suficientemente informada sobre as leis e mecanismos que regulam e explicam as diferentes faculdades. Concentrava-se o analista em seu consultório e ordenava mentalmente que ela fizesse uma ligação telefônica para ele. Ela acolhia a mensagem telepática, onde quer que estivesse, procurava o telefone mais próximo e ligava para ele, o que confirmava invariavelmente o comando mental. Em outras oportunidades, convocou-a telepaticamente a comparecer ao consultório, sem chamada telefônica e em dia sem previsão alguma de consulta. As experimentações funcionaram satisfatoriamente e caracterizaram o analista como um bom emissor e Regina como uma boa receptora, bem como o fato de que a recíproca não era verdadeira. Ou seja, a Regina não conseguia enviar-lhe mensagens telepáticas ou ele não as conseguia captar. Creio mais correta a segunda hipótese. Onde está a segunda hipótese? Mas não foram essas únicas experiências telepáticas de Regina. Usualmente, ela sabe que, ao chegar em casa, à noite, encontrará o bilhete deixado por baixo da porta por alguém que lá esteve e não a encontrou. Ou, estando em casa, que alguém que ela não identifica claramente vai telefonar-lhe ou visitá-la. Quando está à espera de alguma visita, já combinada, e a pessoa resolve não vir mais, por qualquer motivo, ela sabe da mudança de planos no momento em que a pessoa tomou a decisão ou se viu impedida de ir. Por exemplo, se a visita está combinada para o domingo e a pessoa resolve no sábado que não mais poderá ir, Regina sabe da sua decisão ainda no sábado, sem que haja qualquer comunicação telefônica ou epistolar. Quer dizer, por carta, né? Um desses casos ficou bem caracterizado e testemunhado. Uma amiga combinou visitá-la no domingo. Na sexta-feira à noite, Regina soube que ela não iria mais. Entretanto, no sábado à tarde, ela percebeu que a moça decidira novamente ir à sua casa, conforme combinara. Quando ela chegou, Regina falou-lhe de suas impressões e ela confirmou. Realmente, um imprevisto ocorrido na sexta-feira levara à decisão de adiar a visita, mas no sábado a questão fora solucionada, também de modo inesperado, e a visitante ficou livre para cumprir o combinado. Certa vez, ela saiu para fazer algumas compras e em seguida foi ao cabeleireiro. Estava no salão sendo atendida quando de repente viu determinada pessoa conhecida chegar à sua casa em estado de extremo nervosismo e agitação, tocando a campainha com insistência. A angústia da pessoa era tão intensa que ela voltou para casa tão rapidamente quanto pôde. A pessoa não estava à espera dela, mas deixara um bilhete por baixo da porta dizendo que precisava lhe falar com toda urgência.
É comum em Regina outra forma de comunicação inarticulada com características telepáticas. Isto ocorre, por exemplo, quando uma pessoa, às vezes totalmente desconhecida, aproxima-se dela, senta-se e começam a conversar. E ali fica por algum tempo em uma sala de espera ou em um banco da praça. Ao cabo de alguns momentos, Regina começa a ver, ou melhor, a perceber de maneira inexplicável para ela aspectos como que ocultos do caso, uma ligação direta espírito-espírito, seria um fenômeno de telepatia no qual entra um componente de psicometria. São dramatizações de episódios de vidas anteriores ou preocupações do presente, expectativas, ansiedades, bem como o caráter e temperamento da pessoa. Às vezes, a situação se torna um tanto embaraçosa porque ela percebe claramente que a pessoa diz coisa diferente do que está pensando. Esclarece ela que, quando se trata de uma evidência pregressa, ou seja, de vidas anteriores da pessoa, o fenômeno é realmente visual, ela vê as cenas, enquanto que o conhecimento dos fatos da vida atual não se traduz em sensação visual ou auditiva. Ela simplesmente sabe que é assim, ou seja, toma conhecimento consciente por um processo ou mecanismo inexplicável para ela. Isso também pode ocorrer na distância. Se uma pessoa amiga vive um momento de crise mais intensa ou de preocupações opressivas, ela se liga na pessoa, como se a estivesse vendo, não, porém, objetivamente, com seus sentidos da visão ordinária. Vários desses episódios têm sido confirmados porque ela se comunica com a pessoa avisada para pedir notícias e, ao descrever aquilo de que tomou conhecimento, logo obtém a confirmação. Se a pessoa tem com ela vínculos mais fortes de afeição, ela não apenas vê, mas sente, como que fisicamente, suas aflições e angústias. Certa vez, falou ao telefone pela primeira vez com uma pessoa que não conhecia. Era para dar um recado apenas. Contudo, à medida que a outra falava, ela começou a vê-la e senti-la. Dessa vez, a sensibilidade não apenas captou as imagens, como conseguiu mobilizar o sentido da visão orgânica, e Regina viu de fato a moça como se ela estivesse na sua presença. Era morena, miudinha, tímida, assustada e estava muito nervosa e revoltada com alguma coisa, embora não o manifestasse a Regina. Em seguida, ao telefonema, ela narrou o episódio a uma prima da moça, que confirmou o tipo físico e as complicações emocionais em que ela vivia no momento e que Regina ignorava. Dias depois, a moça do telefone foi apresentada a Regina, era a própria. Podemos, portanto, observar que alguns fenômenos no campo habitual do animismo são mistos. Nesse, por exemplo, é possível que, além do componente telepático, tenha ocorrido uma evidência ou uma clarividência, que, por sua vez, pode ter sido resultante de um rápido desdobramento de Regina, que viu nitidamente a sua interlocutora. Tais fenômenos são difíceis de caracterizar e classificar precisamente devido à sua complexidade e imprevisibilidade. Regina explica, por exemplo, que se estiver fortemente vinculada por laços afetivos de uma pessoa, que vale dizer como que sintonizada em sua onda mental ou faixa pela qual opera o seu pensamento, ela abre durante um telefonema ou a leitura de uma carta, numa postura mental, emocional, física, por assim dizer, isto é, ela vê a pessoa como se estivesse diante dela, encolhida, rosto entretecido, às vezes em pranto. Se está nervosa, pode ver sua agitação motora andando de um lado para o outro ou com os gestos descontrolados. Em todos esses episódios, uma constante. Regina observa a aura das pessoas em crises sempre escuras, como que envoltas em uma névoa acinzentada. Sobre auras, temos algo a dizer em outro ponto deste livro.
Tentando explicar alguns desses fenômenos, Regina acha que, no caso dos fatos relacionados com o momento presente da pessoa com a qual está em contato, como suas preocupações, é compreensível que a sua mente tenha condições de penetrar naquela faixa mental específica e ler o que ali se encontra. À medida que vai lendo a própria pessoa, tomada de surpresa, vai, sem querer, projetando informações adicionais que ela igualmente capta. É possível que esta seja uma hipótese razoável, mas o que é penetrar a faixa mental de uma pessoa? Como se lê o material ali acumulado? E como esse material é selecionado em um arquivo que sabemos vasto e invisível? Enfim, parece mais fácil falar do assunto do que explicá-lo, mas Regina insiste em declarar que nisso não há mistério. Quando, porém, ela capta episódios de existência anterior, as coisas são ainda mais complexas. As coisas são mais complexas. Ela pensa que, nesses casos, precisa penetrar nas camadas mais profundas da mente, isto é, sintonizar-se com o espírito da pessoa, onde as coisas estão registradas e ver lá o que se passa. Entende ela que poderá, em tais casos, haver uma participação ou uma colaboração de amigos espirituais da pessoa sobre o exame, interessados em transmitir alguma informação proveitosa. É possível que as coisas se passem mais ou menos assim, mas ante a ausência quase absoluta de dados informativos provindos de pesquisas confiáveis, ficamos adstritos mais às especulações do que às explicações. Digno de consideração especial, contudo, é o conceito de que a mente do sensitivo, neste caso, funcionaria como um dispositivo quase mágico de exploração do tempo, indo buscar na faixa o episódio ocorrido em passado mais ou menos remoto que ali se encontra intacto. Algo assim como os registros acásicos, de que nos falava Edgar Cayce, e nos quais ele ia buscar com fantástica precisão as informações de que necessitasse para esclarecer problemas pessoais de seus consulentes e propor soluções deduzidas do próprio contexto kármico. Em meu livro, A Memória e o Tempo, especulo sobre a hipótese de que o tempo é também um local, o que parece ser legítimo inferir de conclusivas experimentações com a memória, utilizando-se a técnica da regressão. Seja como for, o fenômeno nos leva a admitir necessidade de não apenas um registro, onde, na mente da pessoa, no éter em que vivemos mergulhados, como? E de um dispositivo psíquico acionado, obviamente, por uma espécie qualquer de energia que nos leva não apenas a sintonizar no ponto certo, como reproduzir imagens, sons, cores, movimentos que ali estão documentados de alguma forma misteriosa e ainda incompreensível para nós, no estágio atual dos nossos conhecimentos. Para que esse esquema seja aceitável, a ideia dos registros acásicos a que se referia Cayce, e sobre as quais escreveu Madame Blavatsky, é uma hipótese a considerar. Veremos isso ao comentar, a propósito da psicometria, algumas interessantes observações de Colin Wilson em seu livro The Psychic Detectives. Na verdade, o espaço cósmico é um imenso campo onde circulam correntes de forças e energias desconhecidas, invisíveis, mas não menos atuantes e reais. O exemplo usualmente invocado é o das ondas de rádio ou televisão, que aí estão por toda parte, à nossa volta, com sons, cores, movimentos e as emoções que representam, mas que somente captamos munidos de aparelhagem especial capaz de sintonizar-se com a onda certa e desejada. Podemos,
por analogia, inferir que há uma ligação e, consequentemente, uma comunicação subliminar entre seres e entre estes e as coisas, através do que os instrutores da codificação designaram pela expressão fluido universal, que serviria de veículo a todo esse sistema de comunicação cósmica. Nesse contexto, o pensamento não está, obviamente, aprisionado nos limites da caixa craniana, mas circula livremente por toda parte, projeta-se a distâncias inconcebíveis, com velocidade infinitamente superior à da luz, até agora tida como velocidade limite de deslocamento. Está hoje demonstrado que o pensamento, ou melhor, a energia que o pensamento movimenta é capaz de deslocar objetos materiais, influir sobre as plantas, animais, seres vivos e, em geral, certamente transmitir a ser imagens, sensações, emoções e conceitos abstratos. Comentando certa vez o conteúdo do item 223, números 1 a 6 do Livro dos Médiuns, do papel dos médiuns nas comunicações espíritas, o amigo espiritual não identificado de Regina esclareceu-lhe uma dúvida por escrito. Se os homens realmente pudessem entender o papel daquilo que chamamos de vibrações ou correntes vibratórias, muito melhor entenderiam a harmonia do universo e com ele procurariam sintonizar-se. Há, por conseguinte, toda uma magnetização ambiental, um imenso e multidimensional sistema, no qual não apenas os eventos são gravados, mas ali ficam à disposição de instrumentação adequadamente sintonizada para serem reproduzidos e consultados em circunstâncias especiais. A esse ambiente energético, por onde circula o pensamento inteligente em todo o cosmos, propus caracterizar em A Memória e o Tempo como a memória de Deus, que pode ser lida se estivermos munidos da aparelhagem psíquica adequada, capaz de sintonizar-se com faixas específicas de nosso interesse. A imagem ainda há pouco suscitada das ondas de rádio e TV pode mudar-nos novamente aqui. Porque algumas pessoas conseguem sintonizar-se com relativa facilidade nesta ou naquela faixa vibratória e outras nunca o conseguem, a não ser raramente. Provavelmente pelas mesmas razões limitadoras impostas pela física e pela geografia à radiofonia. Para captar de determinada estação ou programa que está sendo transmitido, a palavra inglesa aqui é bem mais precisa e sugestiva, broadcast, ou seja, atirado, distribuído ou espalhado por toda a parte amplamente, o aparelho receptor deve estar ligado naquela faixa específica de onda, curta, média, longa ou FM, no momento certo e ainda na posição geográfica adequada, bem como na escala onde vibra aquele número exato de ciclos em que opera a estação desejada. Além disso, o aparelho precisa estar alimentado pela corrente elétrica adequada ao seu funcionamento. Em algumas faixas de ondas, a interferência pode dificultar ou até impedir a recepção, seja por causa da estática excessiva ou porque a própria onda está sendo deliberada ou involuntariamente bloqueada. Assim, pessoas com seus dispositivos de recepção defeituosos, desajustados ou insuficientes não conseguem selecionar e receber a faixa certa que, no entanto, ali está à sua disposição. Qual seria a natureza desses bloqueios e defeitos? Podemos imaginar alguns mente sobrecarregada de preocupações, aborrecimentos, tensões, problemas mais imediatos de sobrevivência física, etc. Mentes fechadas sobre si mesmas, que não conseguem projetar-se fora do círculo em que vivem a fim de penetrar o campo vibratório de outras pessoas, ou desembaraçar-se
inibições bloqueadoras ou ainda que não conseguem livrar-se das estáticas, interferências externas fora do seu controle imediato. Não quer isto dizer que pessoas que não conseguem penetrar o campo mental de outras sejam seres necessariamente desarmonizados ou espiritualmente incapazes, mas que simplesmente não trazem na estrutura físico-espiritual os dispositivos destinados a essa finalidade. Dentro das óbvias limitações da condição humana, não está ao nosso alcance dispor de todos os recursos possíveis e desejáveis. Temos de nos contentar com apenas alguns deles, selecionados entre os que poderão desempenhar um papel construtivo na programação espiritual de cada existência que iniciamos. Sabemos, por exemplo, que a pessoa pode dispor de excelentes faculdades mediúnicas numa existência e não ter nenhuma delas em outra. Da mesma forma que numa delas nasce rico, em berço de ouro, ao passo que na seguinte talvez retorne para mendigar nos portões dos fundos dos palácios que outrora foram seus. Tudo são lições e nada faz Deus, segundo nos advertem os espíritos, sem um fim útil e necessário. A telepatia é, pois, uma faculdade anímica resultante de disposições psicossomáticas que habilitam a pessoa dotada a captar, por algum processo ainda desconhecido, pensamentos, emoções e impressões alheias. Já se tem observado que o termo em si é inadequado, de vez que gregos patos quer dizer moléstia, doença, sofrimento ou paixão. Telepatia seria, portanto, a captação à distância de impressões patológicas. É difícil, contudo, desalojar um termo do seu uso corrente depois que ele criou raízes. Com todo o seu mistério e as suas incógnitas, a telepatia aí está como realidade incontestável. É um fenômeno anímico ocasionalmente produzido com a colaboração de entidades desencarnadas, mas basicamente um processo de transmissão de pensamento em estado puro, de mente a mente, sem necessidade de palavras para traduzir. Então, telepatia, né? A transmissão de pensamento. Como está dizendo, é um fenômeno anímico. Só que ele acaba relatando vários episódios, vários fatos que aconteceu com a Regina. E ele mesmo acaba dizendo que esses fatos podem ser explicados simplesmente pelo animismo ou uma mistura anímico-mediúnico. Não dá para... A gente pode especular, mas não pode dizer isso aqui é puramente anímico ou isso aqui é anímico e mediúnico. Mas, então, dentro desses vários fenômenos, talvez a parte anímica seja a maior parte, a maior porcentagem. Mas a parte mediúnica pode existir nos vários relatos que ele nos traz. Outra coisa que ele fala é da transmissão do pensamento. Então, a gente sabe que existe o fluido universal. Nesse fluido universal, nos livros espíritas diz, é o fluido onde o pensamento é transmitido. Ele fala também de você conseguir captar desse fluido acontecimentos do passado, através de equipamentos especiais. Humberto de Campos, no mundo espiritual, acaba usando um desses equipamentos para narrar, para ele observar
a passagem de Jesus. Então, ele vai em um desses equipamentos e consegue observar a passagem de Jesus como se fosse, como se estivesse presente. Hoje, por exemplo, a gente tem filmes em 2 dimensões. Existem filmes em 3 dimensões. Existe filme onde, além das 3 dimensões, né, você está dentro você, além de ver em 3D, ainda você vê a brisa, você sente a brisa, você sente perfume, você faz um filme, por exemplo, que você está sentindo, tem sensações, né, muito maiores. Uma vez eu estava num desses filmes, e o filme estava como se fosse numa montanha-russa, né? E eu tinha a sensação que eu estava na montanha-russa, porque eu ia para frente, ia para trás, e fazia aquela sensação. E isso num equipamento simples que a gente ainda tem aqui na Terra. Imagina a sensação que Humberto de Campos teve, né, escutando Jesus no Sermão do Monte, num equipamento muito mais sofisticado do que hoje a gente tem aqui. Então, toda essa gravação está no fluido cósmico universal, que a gente pode acessar com equipamentos aí desse que ele está descrevendo, que Humberto de Campos acaba falando. Então, mas eu não posso dizer, não é só anímico, é anímico, mediúnico, é uma coisa, sempre uma coisa mista, né? Não é uma coisa só. Então, a telepatia existe. Comentários? Nessa parte da telepatia, eu percebi uma coisa, né? Os registros da Regina, a telepatia dela, estão sempre ligados com o sofrimento de alguma pessoa. Pode ver, todos os exemplos que ele deu, é alguém que estava passando mal, é alguém que estava desesperado, era alguém que estava triste, era alguém que estava nessa situação assim, de desespero. E, particularmente, eu acho que ela teria assim, mais facilidade para captar esse tipo de vibração, né? Agora, acho que, de alguma forma, a gente também... Se você pegar alguém que telefonar e a pessoa estiver muito nervosa, olha, com 2 ou 3 palavras, você percebe quando a pessoa não está bem. E, pelo contrário, quando a pessoa está muito alegre, você também percebe, né? Então, eu acho que um pouco dessa intuição, dessa percepção, nós pegamos, né? O problema todo é quando a gente fica desligado da vida. Os nossos problemas pessoais, eles são tão grandes que a gente não tem disposição de ficar, assim, ouvindo, interpretando o outro, né? Porque a gente está muito ligado na nossa própria dor, né? Nos nossos próprios problemas, nas preocupações, e a gente fica muito distraído desse dele. Então, eu acho que é uma coisa que pode desenvolver, viu? Vibratória, Celso. Quando você está focado dentro da sua própria energia, dependendo dos seus problemas, não tem como captar energia alheia. Não tem como. Mesmo um médium muito qualificado tem pessoas que nem o Divaldo e o Chico, que estão doentes e estão trabalhando, mas o resto da população que não é, a vibração não é tão elevada, a pessoa quando está bem, ela não consegue trabalhar mediunicamente, no geral, nas pessoas mais simples, porque você baixa a vibração, você fica fechado na sua própria energia. E eu acho que telepatia, mesmo sendo telepatia, qualquer dessas, como eu falo, sintonizações que é da própria alma, né? Que é da ânima, que é da alma da pessoa, é a mesma coisa. Vibração, como você não está bem, não tem como ter uma sintonia aberta, né? Verdade. Concordo com você, porque, na verdade, o espírito, ele é um ser psicológico, emocional. Ele não essa parte emocional e psicológica é do espírito, né?
Não é nem do perispírito, nem da matéria, né? Então, essa é a parte em que nós nos comunicamos com a vida. Todos os nossos. Então, o Celso estava dizendo... Voltou, Celso? Deu um corte na internet aí. Voltou? A minha internet está com problema. Está ouvindo agora? Sim. Eu disse que nós somos espíritos, e os espíritos, todos, né, para a gente sentir, mesmo encarnado ou desencarnado, nós temos que lembrar que nós somos seres psicológicos, emocionais. E isso é que traduz a condição do espírito, né? Porque a nossa carne não é emocional. Quem é emocional é o espírito. Então, quando nós com a emoção que depois vira sentimento, vira pensamento, é com ele que nós... A parte emocional nossa que reflete, né? Porque e o problema todo está no passado, porque o nosso emocional do passado é muito pesado. Está me ouvindo ainda ou não? Sim. Então, eu quero dizer o seguinte, né, que, por exemplo, agora, por exemplo, que estou vivendo aqui mais no interior, eu vejo, por exemplo, né, quando eu estava na cidade, dificilmente por exemplo, eu percebia a natureza, eu me dedicava a certas coisas, a uma visão um pouco mais natural, né? E hoje é diferente, eu consigo ver isso daqui e dar valor a isso, né? Porque isso faz bem para o espírito. Eu acho que ele também ele desintoxica a alma da gente e facilita também a gente compreender os outros também, né? Porque você estando num estado de espírito mais liberto, mesmo com os problemas que nós estamos passando, sejam quais forem, a gente não perde em um desequilíbrio, né? Qualquer que seja a nossa doença, vamos dizer assim, a nossa expiação, quando a nossa mente está presa a essa possibilidade de a gente ver os recursos naturais, ver os recursos de Deus, enxergar e aproveitar deles, a gente vai melhorando a nossa mediunidade e talvez essa questão, como tem a telepatia, a nossa percepção vai melhorando também com relação a nós e a relação com as outras pessoas, né? Penso eu. Olá, Roberto. Quando eu começou esse problema em mim, aí um rapaz falou que tinha um livro que me ajudaria bastante, né? Aí ele me deu um livro que se chamava A Terceira Visão de Lobsang Rampa, né? Aí, naquele livro, fala muito, ele fala muito, porque ele foi enviado pelo pai dele na marra, né, lá para os mosteiros, com 7 anos de idade. O pai dele falou, eu não quero que você volte. Você vai ter que voltar um homem e monge, um monge. Sofreu pra caramba. E ele tinha telepatia. Mas ele só passou a ter telepatia, viu, Celso? Porque lá os doutores, lá, os professores, no último estágio que ele estava lá naquelas montanhas, né, já era um homem formado, então eu falei, ele passou por tudo que tinha que passar, aprendeu tudo que tinha que aprender. Falei, agora você vai aprender a passar da vida para a morte, da morte para a vida. Aí ele falou que fizeram um furo na testa dele, bem pequenininho, né, e como fosse um furo com um bambu fino, porque depois que fizeram esse furo e deixaram ele bem num subsolo rochoso e gelado, né? Então ele começou a fazer a telepatia. Então, como ele se formou médico também lá no mosteiro, então as pessoas que precisavam dele, num acidente ou qualquer coisa, na hora ele sabia quem chamava, onde estava e ele ia direitinho lá no local. Então, lá esse senhor aí, esse irmão, pelo que eu li, né? É um livro grosso, foi o que ele explicava da telepatia. Mas o caso, assim,
as mães que ela sente pelos filhos. Tem mães que sabem que perfeitamente o filho está longe, ela está sentindo lá o que está acontecendo com o filho dela. Como é que você desenvolve isso, o sexto sentido? Tu me fala que é sexto sentido? Né? Celso, Então, acontece muito comigo, Celso, na hora que fala, pô, eu preciso ligar para uma pessoa tal. Sempre fala, pô, cara, eu vou ligar para você agora, peguei o telefone e você tocou. Ou às vezes acontece com outros comigo, né? Então, não sei se é uma telepatia, mas que é até engraçado, né? Não deixa de Roberto, ser, sabe o que acontece muito comigo? O que acontece muito comigo, eu esqueço de pagar um boleto para alguém, né? Quando passou o boleto, caramba, esqueci de pagar, acho que o outro cara está pensando mal de mim. Eu lembrei telepaticamente, melhor pagar, porque senão o pensamento com vai dívida eu chegar. não tenho telepatia, não. Então, mas o que aqui ele também fala, né, no texto, é que essa telepatia funciona mais quando você tem uma sintonia entre as pessoas. Então, porque como ele fala várias vezes de onda de rádio, de TV, e você consegue fazer o rádio e a TV, porque tem um transmissor e um receptor que entram na mesma frequência, você consegue fazer a captação. Na telepatia, é a mesma coisa, você vai transmitir e receber, tem que estar na mesma faixa. Então, às vezes, quando tem uma afinidade entre as pessoas, essa transmissão telepática é mais fácil. Então, você tem uma afinidade, certa afinidade, e você tem essa transmissão. Então, tem um amigo, né, que a gente conviveu durante muitos anos, próximo, né? Então, a gente fez faculdade junto, fez mestrado junto, fez doutorado junto, vivia diariamente, né, na parte de estudos, tá, que a gente estava fazendo, muito próximo, né? Então, muitos anos e conviveu. Agora a gente está em lugar, estamos em situações diferentes, tal. Mas a gente durante essa época, às vezes ele falava alguma palavra em russo, né? Falava alguma coisa em russo e eu traduzia. Eu não entendo russo. Mas por quê? Por causa que a gente estava numa certa afinidade, né, de pensamento, que eu conseguia até captar algumas coisas que ele falava em outro idioma. Mas por causa dessas afinidades. Então, a telepatia é muito disso, né? Então, a Regina fala dos amigos, das pessoas. Então, a pessoa pode captar, mesmo que ela não conheça, tem uma ligação. Você vê que o livro é antigo, né? A pessoa fala em ligação telefônica. A gente não liga mais, né, para as pessoas, não é isso? Então, antigamente e tal, a gente existia um aparelho chamado telefone, e você ligava para as pessoas. Então, a pessoa ligava, e a pessoa falava tal, e a Regina, nesse caso, ela falou, mesmo sem conhecer a pessoa, ela entrou em sintonia e conseguiu captar a imagem da pessoa, a transmissão da pessoa, mas ela tem que ter essa sintonia. Se você não tem essa sintonia, a pessoa fala e você não capta nada. É a mesma coisa na parte mediúnica, né? Então, por isso que ele fala, a parte anímica e mediúnica estão muito ligadas, né? Uma não existe sem a outra, né? Então, as duas acabam se juntando, né? Tá certo? Eu acho que ainda, talvez a gente não consiga compreender assim toda a extensão disso, né? É um pouco ainda meio enigmático isso daí, né? O próprio Emílio também fala isso, né? Mas pelo menos, você pega e fala assim, alguém que morre, né? Se a pessoa sente a falta da pessoa, tem saudades, mas aquele, sabe, desespero que bate, né? Os espíritos, muita gente já falou assim que aquele que desencarnou muitas vezes sente o nosso sentimento da falta da pessoa, né? E muitas vezes, olha, controle um pouco esse sentimento, porque
às vezes está prejudicando o espírito lá. Então, é uma ligação. Né? Então, por isso que a gente, quando faz a prece, né, a gente faz a prece buscando orar pela pessoa com um desejo de que ele esteja bem, né? Propondo uma sintonia assim mais suave, gostosa, né? Para que ele se sinta bem onde estiver. Mas se a pessoa estiver desesperada e chorando, o espírito vai também sofrer lá. É uma ligação, né? É tudo bastante complicado para a gente. Né? Muito bem. Quem gostaria de fazer a prece de encerramento de hoje? Voluntários? A Cleide pode fazer. Pode. Mais perto aqui que eu não vou ouvir. Dá para ouvir? Peraí, assim, tá bom. Consegue ouvir? Divino Mestre Jesus, agradecemos pelos ensinos a nós ofertados, que vossa vibração de amor e caridade sempre permaneça conosco, tocando nossas mentes e nossos corações, que possamos sempre aprender, apreender, compreender e introjetar vossos ensinos, colocando-os em prática, agindo como verdadeiros mensageiros de luz, levando a cada coração sementes de amor e conhecimento espiritual. Nessa vibração de amor e caridade, que vossas luzes envolvam-nos, envolva a todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, o planeta e o universo. Agradecidos, ofertamos o que há de melhor em nós, em forma de feixe de luzes, para que a espiritualidade possa recolher e utilizar onde for necessário. Abençoados com vosso bálsamo salutar, vossa seiva curativa, vossa energia restauradora, encerramos o nosso Evangelho dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. E a vidência? Ah, evidência. Ok, Roberto, uma evidência legal. Eu vou falar uma. Uma só. Eu vi o Chico Xavier, junto com o espírito irradiado, eles estavam com um livro, era um livro comprido, não era um livro de tamanho normal, era um comprido, estreito e comprido. Aí, quando nós terminamos aqui, os dois estavam olhando o livro, assim que encerrou aqui, um olhou para o outro e fechou o livro também, e foi embora. Essa é a evidência que eu tive com o Chico. Muito Então, bem. é o tipo do acompanhamento, porque eles permaneceram todo esse tempo, né? Então, eles estão seguindo, ou achando um meio de colocar alguma coisa com mais facilidade, né? Não sei, quem sabe. Não é? Mas foi isso aí. Obrigado, gente. Tchau, tchau, Celso. Todos. Tchau, Bom descanso. Lorenzo. Tchau, pessoal. Até amanhã. Tchau. Tchau, Lu. Obrigado, Bruno. Tchau. Tchau, todo mundo. Tchau, até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Tchau.